Boa noite a todos. Como viram, o tema que irei apresentar é o livre-arbítrio. Dividi a apresentação em 5 pontos. Conceito de livre-arbítrio, perspectiva histórica, portanto, vamos ver a evolução desde a antiguidade até aos tempos de hoje. Depois vamos perceber qual é a perspectiva do livre-arbítrio segundo o Espiritismo, o que é que nos traz a mais, as consequências e depois as conclusões. Então, em termos de definição, o livre-arbítrio refere-se à crença de que os seres humanos têm a capacidade de fazer escolhas voluntárias e conscientes, independentemente de influências externas como causas determinísticas, predisposições biológicas ou fatores sociais. Noutras palavras, o livre-arbítrio implica que as pessoas podem tomar decisões autónomas e que são responsáveis pelas suas ações, com base na vontade pessoal. Isto é o conceito de livre-arbítrio. É um assunto que já foi estudado muito pela filosofia e pela ciência e já é debatido há séculos. Portanto, em termos filosóficos, o livre-arbítrio é um tema fundamental na filosofia moral, ética e metafísica. Está ligado a questões como a responsabilidade moral, a justiça e a culpa. Os filósofos divergem sobre se o livre-arbítrio é compatível com o determinismo, a ideia de que todos os eventos são determinados por causas anteriores, ou se o determinismo é incompatível com a liberdade genuína da escolha. Em termos da ciência, nomeadamente a neurociência, estuda como o cérebro funciona e como está envolvido nas decisões humanas. Alguns estudos sugerem que as nossas escolhas podem ser influenciadas por processos cerebrais e físicos, o que levanta questões sobre a verdadeira autonomia do livre-arbítrio. A relevância do livre-arbítrio na ciência e na filosofia estende-se a debates sobre determinismo versus indeterminismo, a natureza da liberdade humana e a responsabilidade moral. Essas questões têm implicações profundas em muitas áreas da vida, incluindo ética, direito, psicologia e religião. Numa perspectiva histórica, e começando na Antiguidade, por Aristóteles, Santo Agostinho e Immanuel Kant, estes tinham perspectivas muito distintas no que se refere ao livre-arbítrio. E as suas visões variavam em termos de fundamentos filosóficos e implicações éticas. Começando por Aristóteles, portanto, ele acreditava que o livre-arbítrio era uma capacidade fundamental do ser humano. Ele via o livre-arbítrio como a capacidade de escolher, agir de acordo com a razão, deliberando sobre as opções disponíveis e escolhendo a melhor ação com base na virtude moral. Para Aristóteles, o livre-arbítrio estava ligado à excelência moral e à busca da felicidade. Em termos de relevância ética, a visão de Aristóteles sobre o livre-arbítrio é fundamental para a sua ética virtuosa, na qual a excelência moral e a autodeterminação desempenham um papel central. Santo Agostinho, um influente filósofo e teólogo cristão, argumentava que o livre-arbítrio humano estava limitado pelo pecado original. Ele acreditava que, após o pecado de Adão e Eva, a vontade humana estava corrompida e enfraquecida, tornando o livre-arbítrio inclinado ao mal. A redenção só poderia ser alcançada pela graça divina. Portanto, pressupunha que estávamos todos inclinados sempre para fazer o mal. Só a intervenção divina é que nos poderia salvar. A visão de Santo Agostinho enfatiza a importância da graça divina na salvação e levanta questões sobre a natureza da responsabilidade moral no mundo marcado pelo pecado. Immanuel Kant desenvolveu uma teoria do livre-arbítrio a que chamou de vontade autónoma. Ele argumentava que o livre-arbítrio não estava sujeito a influências externas ou inclinações naturais, mas baseava-se na capacidade da razão de estabelecer leis morais universais, conhecidas como imperativos categóricos. A vontade autónoma age de acordo com o dever, independente de desejos ou inclinações pessoais. Em termos de relevância ética, Kant viu o livre-arbítrio como fundamental para a sua ética deontológica, que enfatiza o valor intrínseco da ação moralmente correta, independentemente das consequências. Kant argumentava que a capacidade de escolher, agir de acordo com a razão, era o que conferia dignidade moral aos seres humanos. Isto é na Antiguidade. A escola clássica tem um pensamento diferente, portanto, analisa a efetividade do ser humano, poder arbitrar sobre a própria existência, pressupõe que o homem é livre e, por isso, deve imputar a responsabilidade completa acerca dos seus atos. Portanto, tem o livre-arbítrio de fazer o que entender, mas depois tem que ser responsabilizado pelos seus atos.
César Lombroso tinha uma visão diferente, portanto, e afirmava que o ser humano não era completamente livre e que havia uma interferência do corpo. As características físicas interferem na nossa capacidade de expressar livremente. Portanto, reparem que nasceu em 1835 a 1909 e é contemporâneo de Allan Kardec. Ele era criminologista e estudava e afirmava que as feições ou que algumas características corporais indiciavam uma maior apetência ou não para uma pessoa ser criminosa. Henrique Ferri também era seu discípulo e partilhou alguns trabalhos científicos com ele. Tinha uma visão idêntica, mas aqui no que respeita aos aspectos económicos e sociais. Portanto, os aspectos económicos e sociais condicionavam o livre-arbítrio das pessoas. Portanto, ele foi autor de obras clássicas de criminologia, como Sociologia Criminal, de 1884, nas quais estudou os fatores económicos e sociais que propiciavam o comportamento criminoso. A sua obra influenciou o Código Penal de diversos países europeus e latino-americanos. A mesma coisa se passou com Rafael Garáfolo, que tinha uma visão idêntica, mas agora a nível da psicologia, que afirmava então que o ser humano tinha a influência de aspectos intrínsecos interpessoais. Portanto, todos eles eram influenciados pelo darwinismo, portanto, a evolução das espécies, definida por Darwin e por Spencer, e estabeleceu diversos princípios no estudo criminológico da sua época, menosprezando a possibilidade dos propósitos reabilitadores da pena. Portanto, ele não acreditava que as penas servissem para reabilitar as pessoas. Portanto, destas perspectivas todas, da clássica, que afirmava que nós éramos completamente livres e portanto, devíamos ser justiçados pelos nossos atos, a escola biológica, a sociológica e a psicológica, que afirmavam que o corpo determinava o nosso livre-arbítrio, os aspectos sociológicos também, e a psicologia, que afirmava que o ser humano trazia intrinsecamente aspectos psicológicos que interferiam no seu livre-arbítrio. Portanto, esta é uma perspectiva global do livre-arbítrio, portanto, desde a antiguidade até às escolas clássicas. Portanto, todas estas escolas têm a razão, mas não têm a razão completa. Portanto, falta aqui uma justificação porque é que isto acontece, não é? Em que posição o ser humano pode dispor da capacidade para poder expressar-se ou não? Como é que os factos que o envolvem interferem na capacidade de poder ser como deseja ou é um ser simplesmente determinado? Vive um automatismo? O livre-arbítrio é inquietante para que se possa compreender em que medida o ser humano pode dispor da capacidade de poder expressar-se livremente ou não, como os fatores que o envolvem interferem na capacidade de poder ser como deseja, ou ele é simplesmente um pré-determinado vivendo um automatismo. Aqui alguns exemplos de fatores físicos e cromossómicos que podem afetar realmente o nosso livre-arbítrio. Quem nasce com uma trissomia, como um síndrome cromossómico, por exemplo, a trissomia do cromossoma 21, traz uma interferência determinada pelo cromossoma que gera um quadro que é específico e já bem estudado pela medicina. Os resultados dos comportamentos genéticos incidem sobre o ser humano, alterando a sua forma de se colocar no mundo. Portanto, esta trissomia afeta a forma como as pessoas interagem com o mundo. E há outros síndromes cromossomáticos que também o fazem. Portanto, o quadro de natureza biológica determina o seu comportamento. O corpo faz uma ingerência sobre o nosso livre-arbítrio. Uma alteração hormonal, portanto, outro exemplo, nos síndromes pré-menstruais, interferem profundamente, às vezes com tristeza, outras com irritação ou agressividade no nosso comportamento. Portanto, estão a ver como é que a biologia pode interferir no nosso comportamento e, portanto, no nosso livre-arbítrio. É fácil entender que as hormonas e mesmo a medicação, portanto, se estivermos medicados com medicação, algumas medicações, essas duas situações interferem então no nosso ser e no nosso psiquismo. Pois quando nos vamos expressar, não temos o livre-arbítrio como deveríamos supostamente ter, amplo e sem limitações. A fase pré-menstrual, ou se estivermos medicados, determina então uma influência no comportamento humano, alterando o comportamento, excitando, deprimindo ou trazendo até processos de alucinação. Igualmente, os processos sociais, inevitavelmente, interferem no nosso dia-a-dia. Uma criança que nasce numa família pobre não terá as mesmas condições de se expressar, de se colocar no mundo, do que outra que nasce numa família que lhe é dada as condições de acesso à escola, à educação, à amorosidade de uma família estruturada. Os fatores sociais interferem no nosso livre-arbítrio. Os processos psicológicos também interferem no nosso livre-arbítrio,
Pais castradores determinam a capacidade de um filho de se expressar, ao contrário de pais amorosos. O processo educativo influencia o psiquismo da criança, alterando a forma como ela se coloca no mundo, no campo da expressão do seu livre pensamento e ação. Todos estes aspectos interferem no livre-arbítrio do ser humano. Agora, a perspectiva do Espiritismo. Portanto, o Espiritismo tem a sua compreensão no que diz respeito ao livre-arbítrio, inteiramente focada numa mistura das posições que nós vimos anteriormente. Portanto, para o Espiritismo, o homem, ou o seu espírito, efetivamente tem a capacidade de se expressar psiquicamente, tendo a liberdade de consciência, mas quando se vai expressar, ele sofre um cerceamento, seja do corpo, dos aspectos sociais, portanto, macro ou micro, portanto, na família, no país, na cidade, no país onde se encontra, os aspectos biológicos, que dependem do contexto onde nasce. Porém, a percepção espírita é de que há outros aspectos que precisam de ser considerados. O Espiritismo entende que o ser humano não é apenas vítima dos fatores fisiológicos ou dos fatores biológicos, mas é um ser vitimado no mundo devido à condição em que nasceu. O espírito não nasce, renasce. Portanto, a condição da reencarnação propicia uma análise mais abrangente do que é feita pelas escolas de pensamento com enriquecimento das mesmas. Portanto, há uma justificação porque é que temos determinados problemas, sejam uma condição social, uma condição biológica ou económica. A ponte de conexão entre o Espiritismo e as escolas de pensamento trazem uma compreensão da reencarnação, da mediunidade, da influência dos espíritos. A estrutura corpórea de alguém que nasce com limitações encontra-se associada às necessidades do espírito, que planeou a encarnação em função das suas vivências anteriores. Ou seja, o corpo que temos é o corpo que merecemos e, logo, o que escolhemos antes de reencarnar. Portanto, antes de reencarnarmos, nós escolhemos não só o corpo, mas o sítio onde vamos encarnar e com quem vamos encarnar, não é? Para suprimir uma série de dificuldades que tivemos anteriormente. Portanto, no mundo espiritual fazemos um programa onde incluímos um projeto de corpo, portanto, além do projeto de corpo, o projeto de enquadramento social, económico, por aí fora, que escolhemos. Às vezes não temos capacidade de o escolher e, portanto, temos os nossos mentores ou quem nos tutela que dizem se calhar isso é uma tarefa árdua demais para ti, portanto, vamos alterar um bocadinho o planeamento. Portanto, há esse planeamento para a nossa viagem evolutiva através da reencarnação. Portanto, nós vimos para cumprir um programa que definimos. Quando chegamos cá, esquecemos, temos a graça de nos esquecer do que prometemos fazer e, portanto, depois, quando há um sofrimento, nós perguntamos porque é que estamos a sofrer assim, não é? O mesmo se passa, então, com os fatores sociais, igualmente têm a ver com a nossa necessidade evolutiva. Ninguém reencarna por acaso. Tudo conspira para o nosso aproveitamento espiritual e para que possamos tirar, portanto, a melhor vantagem da experiência corpórea. Assim, enquanto estamos no corpo, estamos em conformidade com o nosso livre-arbítrio. Pronto, é a mesma coisa. Portanto, ao estarmos no corpo, fomos nós que, solitariamente ou em conjunto com os nossos tutores, umas vezes inconscientemente, porque temos dificuldade em articular um projeto, escolhemos uma determinada um plano para reencarnarmos. Há também influências espirituais que afetam o nosso livre-arbítrio, algumas vezes influenciados pelos nossos espíritos, por espíritos necessitados, outras pelo nosso anjo da guarda e pelas almas que nos amam, que nos influenciam de forma positiva. Portanto, somos influenciados por quem nos rodeia, almas, não é? Pessoas como nós, e também por espíritos que se afinizam connosco. E muitas das vezes somos influenciados negativamente, outras vezes positivamente. Até as nossas influências espirituais estão ligadas à sintonia que estabelecemos em função das nossas próprias escolhas, do nosso próprio pensamento, proporcionando que essa interferência da nossa ação no mundo, no nosso livre-arbítrio, esteja subordinada, em última análise, a nós mesmos. Portanto, a responsabilidade é sempre nossa. Do que fazemos, do que pensamos, com quem estamos, com quem nos afinizamos, enfim. Assim, a posição espírita tem uma visão mais abrangente e demonstra que, efetivamente, todas as circunstâncias de limitações que se apresentam nesta existência estão relacionadas com as escolhas que fizemos antes de renascermos.
Mas nós somos livres, sim. Mas a nossa limitação de liberdade, ou as coisas que condicionam o exercício dessa liberdade, também estão relacionadas com o que fizemos dela outrora. Segundo o Espiritismo, nós não temos um livre-arbítrio absoluto, porque ele está associado ao nosso nível evolutivo e está relativizado pelo bom ou mau uso que fizemos dele outrora. Todas as circunstâncias que diminuem a nossa livre expressão, no campo da nossa ação, no mundo, estão ligadas às nossas movimentações existenciais em outros corpos e outras vidas. Todos nós que estamos na Terra estamos num curso de existência, que não podemos responsabilizar ninguém, nem os astros, nem os nossos familiares, nem a genética, nem os fatores sociais, porque tudo o que acontece ao nosso redor e que influencia a nossa ação o nosso bem-estar está relacionado com as nossas múltiplas escolhas de ontem e de hoje. Caminhamos em conformidade com as nossas próprias obras. Se hoje não é bom, é porque ontem as nossas escolhas foram más. Assim, se quisermos que amanhã seja melhor, basta que façamos uma boa sementeira no aqui e no agora. Hoje reflete o ontem, o amanhã vai refletir o que estamos a fazer no hoje. Será apenas uma consequência. Devemos, pois, tomar cuidado com o que falamos, pensamos e desejamos, para nós e para as pessoas à nossa volta. Daí a importância do orai e vigiai, a que Jesus se referia. Nunca, como agora, foi tão importante. A nossa vontade é livre, mas a colheita é da nossa responsabilidade. A nossa vontade liberta-nos de amarras, mas temos consequências para tudo o que fazemos, dizemos e até pensamos. Aquilo que roubámos no passado ao outro, agora temos em falta. Somos o passado em forma de presente. Quer dizer que ainda vamos demorar algum tempo para realizarmos os nossos sonhos mais queridos. Se esses sonhos não se realizam, provavelmente fomos nós que pedimos para que não se realizassem, pois não nos julgamos merecedores, ou não nos julgávamos merecedores. Por isso, devemos desejar ainda nesta existência, sermos felizes como sonhamos. Vamos fazer com que os sonhos das outras pessoas se realizem. Vamos fazer os outros felizes, mesmo que não o sejamos. Em termos de conclusão, portanto, o merecimento é a única maneira de continuar a semear aquilo que nós, de forma ávara, tiramos aos outros em vidas passadas. Aproveitamos, pois, a nossa encarnação para que a nossa vontade, que é livre, seja um grande instrumento de evolução para todos nós. Que não nos deixemos prender por amarras afetivas negativas, orgulho e egoísmo. Libertemo-nos na direção do nosso próximo. Portanto, este será, no fundo, a conclusão. Se queremos ter um livre-arbítrio que nos traga boas coisas, temos que semear coisas boas. Só um apontamento de humor para terminar. Ali o Adão muito obrigado pela vossa atenção.